primeira parte do livro, né, fazendo aqui a tarefinha de casa, estou com o livro aqui aberto, bem professora. O Aprender Projetando, ele tem 5 artigos, 6 artigos, na verdade, e começa com um artigo que se chama Aprender Projetando como uma Prática Educativa Insurgente, escrito por mim e pela Bárbara Emanuel. É um artigo que a gente gosta muito, é um artigo que foi difícil de parir, né? Cada artigo é um parto, né, gente? Não sei para vocês, para mim e é um artigo que ele consolida uma jornada de conversas de pelo menos um ano que fizemos com professoras e professores e designers e pesquisadores, né, num grupo de estudos, que eu acho que é um ano e meio, pelo menos, que a gente se reuniu, e a gente conseguiu consolidar alguns eixos, né, alguns olhares, algumas abordagens conceituais e metodológicas para essa atuação colaborativa entre professoras e designers num contexto escolar, né? E o Aprender Projetando então, esse conceito que a gente acha que, pensando junto, que esse nome nos pareceu mais adequado para isso, focado na aprendizagem e focado numa aprendizagem a partir de projeto, né? Pensando o projeto como algo da natureza, né? O pensamento projetual como algo muito familiar ao mundo, né? Ao jeito de pensar a cognição dos designers, né? Mas que também está presente em todos, né? Todo mundo, isso é uma das coisas que a gente gosta de falar no Deseduca, em um nível que pode vir a ser desenvolvido depois para uma especialização, mas a gente considera que todo mundo tem esse pensamento projetual, né? As crianças têm esse pensamento projetual, né? Isso não é um conceito original nosso, claro que não, né? A gente traz isso muito da leitura do grupo dos ingleses, lá da década de 60, do Royal College of Art, que falam a respeito disso, né? Design for Education, né? É uma publicação do Ken Baines, do Nigel Cross, principalmente se inspirando no Bruce Archer, que é um pesquisador que falou bastante a respeito disso, né? Enfim, esse Aprender Projetando, ele traz um pouco disso e traz um pouco também de uma a gente sentia, eu acho que necessidade de ter um chãozinho, um conceito de aprendizagem que pudesse nos impulsionar, né, e nos dar um sustento, né? Então a gente foi buscar na área da psicologia e nos sentimos bastante confortáveis com esse conceito da aprendizagem inventiva. A gente fala um pouco sobre isso e fala, claro, né, a tal da prática, o nome prática educativa insurgente tem a ver com um olhar, uma vocação, né, por assim dizer, de pensar numa abordagem que seja decolonizadora, né, da educação, né, que pense a educação a partir de bases do Sul, né, próprias ao nosso contexto, muito inspirada nos conceitos de Paulo Freire, muito inspirada no conceito de interculturalidade, que é um conceito latino, né, um conceito andino, né? Então, esse texto fala sobre isso e fala, depois de algumas experiências que a gente teve com essas professoras, como isso foi nos ajudou a entender melhor e mais além, né? Pensando essa questão do pensamento projetual do design, com a interculturalidade e com essa praxis crítica, né, que vem de Freire, né? Bom, o segundo artigo é um artigo do Eric Araújo, que finalizou agora, né, esse ano, o seu mestrado aqui na ESD. O Eric escreve sobre design e a cultura, né, do it yourself como base educativa para uma retomada produtiva carioca. É um artigo fruto dessa dissertação dele, é um artigo delicioso assim de ler. O Eric, ele tem esse olhar, né, como designer de produto, como atuante, né, há mais de 10 anos aqui orientando alunas e alunos do curso da graduação da ESG na oficina, né, de materiais, de oficina de madeira, de práticas projetuais aqui da ESG. Ele vai discutir essa cultura do fazer, do fazimento, né, do it yourself mesmo, né, como algo que vai além do olhar do design, como o Eric foi entrevistar algumas pessoas que estavam atuando em polos maker aqui da cidade do Rio. Então é muito interessante porque ele fala não só de formação, não só de talvez uma proposta para um futuro próximo ou atual, né, muito atual para o design de produto, que a gente sabe que é um eixo que está assim se ressignificando, digamos assim, né? Então, convido aí a leitura do artigo do Eric, um artigo muito escrito por uma pessoa que tem muita propriedade para falar,
sobre isso. O terceiro artigo é um artigo Processos Lentos Experimentais. Olha que interessante. Esse é um artigo da Ana Alencar, que se doutorou, né, fez o seu doutorado agora esse ano aqui, orientada pelo Ricardo e pela Bárbara Nessic, né? E é um artigo que está aqui nesse eixo do Aprender Projetando, né? Eu acho que materializa essa interdisciplinaridade nossa, né? O doutorado da Ana, a pesquisa da Ana é uma pesquisa muito importante, muito oportuna e gostosa de ler, né? O quanto a gente precisa ou o quanto seria interessante pensar com mais na prática projetual como algo que explore, né, a experimentação, né? Ficou bem, a defesa da Ana foi um momento valioso assim esse ano, né? Não sei se Ricardo ou Bárbara querem falar um pouco mais, mas eu acho que esse artigo da Ana é um artigo muito importante para a gente aqui no Deseduca, essa junção de literaturas, né? Essa aproximação também, não sei se está tanto nesse artigo, né? Mas eu acho que tem mais um pouco da tese dela, mas essa aproximação também com o campo da psicologia, da aprendizagem inventiva, né, com os laboratórios estéticos. Vou passar para o quarto artigo, que se chama Enfoques Pedagógicos para Ensino-Aprendizagem do Design. É um artigo escrito pela Justine Heck, que estava, nesse momento, mestranda, né? Já se defendeu o seu mestrado aqui na ESG, da Raquel Leal, que era, no momento que ela escreveu esse artigo, ela estava muito atuante aqui estava terminando o TCC, muito atuante aqui no Deseduca, e hoje ela está fazendo mestrado, né? E por mim foi fruto de uma experiência delas duas numa disciplina que lecionamos juntas, nós três, a Justine como estagiária docente, e foi muito legal ver o olhar delas. A gente procurou colocar como uma proposta de planejamento pedagógico da disciplina essa questão do aprender projetando, né? Então, quer dizer, uma coisa assim, meio testar o aprender projetando dentro de uma graduação de design, o que isso quer dizer, quais são os enfoques, quais são os diferenciais, enfim, oportunidades para isso, e elas têm um olhar muito fresco, assim, muito interessante para ler também. O próximo artigo é um artigo Práticas de Design em Contexto Educativo como dispositivos de agenciamento de poderes, saberes e subjetividades, escrito pelo Vitor Silva, doutorando aqui nosso, e pelo André Coutinho, mestrando, né, também nosso aqui, e ali com a minha parceria, mas muito, muito original do trabalho deles dois, né, que são pessoas muito valiosas, são meus orientandos, e eu acho que são pessoas muito importantes pelo que acrescentam, né, o olhar e as pesquisas dos dois, né, e eles juntos, né, era uma época que a gente estava discutindo muito essa questão dos dispositivos, né, a gente leu muito a respeito, debateu, e eles trouxeram esse conceito, né, que tem a ver com beleza, tem a ver com Foucault, e a gente costurou algumas coisas em relação às pesquisas que eles estavam desenvolvendo, e estávamos bastante interessados em discutir essas questões de uma forma crítica, né? Olhando para o contexto do design envolvido em práticas educativas. É um artigo que eu recomendo a leitura. E, por fim, um artigo chuchuzinho, né? Da Valentina Curcudian, que ela está terminando o TCC, mas eu já falo para ela, o próprio TCC dela já é praticamente uma dissertação de mestrado, né? A Valentina, ela parece estar fazendo a graduação e o mestrado juntos, né? Porque é de uma vocação ali para pesquisa, como pesquisadora, um olhar crítico, de articular conhecimentos, né? E esse artigo da Valentina, ela fala sobre justamente essa questão do pensamento projetual, dando exemplos de uma prática que ela desenvolveu numa escola, ela atuante, né, numa escola, ela trabalhava, né, na parte de estagiária ali dessa escola e acabou se envolvendo com as práticas docentes. E é uma escola de ensino médio, aqui do Rio de Janeiro, NAVE, é uma escola pública, parceria público-privada. Ela desenvolveu um trabalho com esses alunas e alunos também tentando explorar essa questão do pensamento projetual, né? Recomendo também a leitura.